todo tempo vamos louvar o Senhor. Aleluia. Pega a sua Bíblia, abra comigo em Lucas 24. Glória a Deus. Hoje nós estamos na ceia. Ceia fala de comunhão, fala de mesa do Senhor. Eu quero liberar uma palavra aqui breve. Lucas 24. Lucas capítulo 24. Louvado seja o nome do nosso Deus. A partir do verso de número 7 diz, Lucas 24, a partir do verso 7, depois na sua casa, eu aconselho que você leia todo o capítulo, mas para ganharmos tempo aqui, vamos ler a partir do verso 7, dizendo assim: dizendo o Filho do Homem deve ser entregue nas mãos dos homens pecadores, e ser crucificado, e ao terceiro dia ele deve ressuscitar. E elas lembraram-se das suas palavras. Glória a Deus. Digo, lembraram-se das suas palavras. E retornando ao sepulcro, contaram todas essas coisas aos 11 e todos aos demais. Essas eram Maria Madalena, Joana e Maria, mãe de Tiago, e outras mulheres que estavam com eles, que contaram essas coisas aos apóstolos. E as palavras delas lhe pareciam contos infundados, e não acreditavam nelas. Então Pedro, levantando-se, correu para o sepulcro, e abaixando-se viu os panos de linho ali postos, e retirou, admirando consigo mesmo o que aconteceu. E eis que 2 deles foram naquele mesmo dia para uma aldeia chamada Emaús, que estava distante de Jerusalém, e iam falando um com o outro sobre todas essas coisas que tinham acontecido. E aconteceu que enquanto eles caminhavam juntos e falavam entre si, o próprio Jesus se aproximou e estava com eles, mas os seus olhos estavam retidos para que não o conhecessem. E ele lhes disse: que tipo de comunicação vocês estão tendo entre si, enquanto caminham e estão tristes? E um deles, cujo nome era Cleopas, respondeu, disse: és tu somente um estrangeiro em Jerusalém, e não sabe das coisas que nela têm acontecido nesses dias? E ele disse-lhe: quais coisas? E eles disseram: a respeito de Jesus de Nazaré, que foi profeta poderoso em feitos e em palavras diante de Deus e de todo o povo. E como os principais sacerdotes e os nossos governantes o entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram. Mas nós esperávamos que fosse ele quem havia de remir Israel. E todavia, além do mais, já é hoje o terceiro dia desde que essas coisas aconteceram. Sim, e também algumas mulheres de nossa companhia nos surpreenderam, as quais de madrugada foram ao sepulcro, e não achando o seu corpo, elas vieram dizendo que também haviam tido uma visão de anjos que dizia que ele estava vivo. E alguns dos que estavam conosco foram ao sepulcro e acharam isto mesmo, como as mulheres haviam dito, mas eles não o viram. Então ele lhes disse: tolos e tardios de coração para credes em tudo o que os profetas falaram. Não convinha que o Cristo sofresse essas coisas e entrasse na sua glória? E começando por Moisés e por todos os profetas, explicou-lhes em todas as escrituras as coisas a seu respeito. E aproximando-se à aldeia para onde iam, ele fez com que ia para mais longe, para outra direção. Mas eles o constrangeram, dizendo: fica conosco, porque já é tarde e já declinou o dia. E ele entrou para permanecer com eles. E aconteceu que, estando assentado com eles à mesa, ele tomou o pão e o abençoou, e partiu e deu-lhes. E os seus olhos foram abertos, e eles o reconheceram. E ele desapareceu de diante deles. E eles disseram um para os outros: não ardia o nosso coração enquanto ele falava conosco no caminho, e quando ele também nos expunha essas escrituras?
E na mesma hora, levantando-se, retornaram para Jerusalém, e encontraram os 11 ali reunidos, e os que estavam com eles também, dizendo: realmente o Senhor ressuscitou e apareceu a Simão. E eles contaram as coisas que tinham acontecido no caminho, e como o reconheceram no partir do pão. E enquanto eles falavam isso, o próprio Jesus ficou no meio deles, e disse-lhes: paz seja convosco. Mas eles, espantados e atemorizados, pensaram estar vendo um espírito. E ele lhes disse: por que estáis perturbados, e por que surgem pensamentos em vossos corações? Olhai as minhas mãos e os meus pés, que sou eu mesmo. Tocai-me e vede, porque um espírito não tem carne nem ossos, como vedes que eu tenho. E falando isso, ele mostrou-lhes suas mãos e seus pés. E eles ainda não crendo, por causa da alegria e admiração deles. Tendes aqui, Jesus perguntou, algo para comer? Então eles deram um pedaço de peixe assado e um favo de mel. E ele tomou, comeu diante deles. E ele disse a eles: estas são as palavras que eu vos falei, estando ainda convosco, que era necessário que se cumprisse todas as coisas que foram escritas a respeito de mim, na lei de Moisés, dos profetas e dos salmos. Então ele abriu o seu entendimento, para que eles pudessem compreender as Escrituras. Senhor, nós te louvamos pela tua palavra. Nós estamos na tua mesa nesta manhã, para estar em comunhão e para que o Senhor se revele a cada um de nós, em nome de Jesus, amém. Amém, graças a Deus, glória a Deus. Ceia, momento de ceia é um momento muito forte. Ceia não é simbologia. A ceia, ela tem um profundo impacto espiritual nas nossas vidas. Não é algo que fazemos de forma simbólica, mas fazemos de forma espiritual, amém? Assim fazemos a ceia do Senhor. A ceia, ela fala de mesa, a ceia fala de comunhão. Jesus, ele tinha o hábito de cear com seus discípulos, de comer com seus discípulos, e Jesus transforma o hábito de comer com os discípulos com algo que era comum do cotidiano, da comunhão deles, trazendo para um sentido espiritual. Quando ele está perto de ser entregue, a Bíblia diz: na noite em que ele viria a ser traído, ele levou seus discípulos para a mesa, e ele ceou com eles. E o que Jesus disse? Fazer isso sempre em memória de mim. Existe uma grande diferença em memória e em memória. Em memória é quando você lembra de alguém que morreu. Em memória, ele está dizendo, é para que nós mantenhamos vivo a nossa fé, a nossa esperança de um Jesus vivo que mora dentro de nós e anda conosco. Interessante o que nós lemos. Eu fiz questão de ler todo o texto e pedi para você ler na tua casa todo o capítulo, porque aqui fala de um grupo de discípulos próximos de Jesus. Aqui não está falando da multidão que abandonou Jesus no momento mais difícil. E Jesus disse: vocês me seguem por conta do pão e do peixe. Jesus disse: vocês me seguem por conta da comida. Eu não sei se você está entendendo o que eu estou ministrando aqui nessa manhã. Quando nós estamos comendo com Jesus, há um significado espiritual. Ele diz na sua palavra, o Samuel pode colocar esse texto que diz: quer comam, quer bebam, façam isso para a glória de Deus. Quando comemos e bebemos também, embora estamos alimentando o corpo, há um significado espiritual. Diga comigo: há um significado espiritual na mesa e em comermos, amém? Assim seja comendo, seja bebendo, seja fazendo qualquer outra coisa, fazer tudo para a glória de Deus. Às vezes por hábito, né? Não por mal, a gente está com fome. Presta atenção no que eu vou te dizer. E a gente está ali em comunhão como igreja, num churrasco, num aniversário, ou num momento de comunhão na casa até mesmo de um irmão. Está lá com violão, está adorando, está vendo um culto, uma pregação. E aí alguém fala: vamos comer. E sempre quando chama alguém para comer, a gente está sempre com fome, né? Vamos comer tal. E é como se inconscientemente, é como se a gente estivesse saindo de um ambiente
espiritual, e como se estivesse entrando no outro ambiente. Não, eu saí aqui desse ambiente de adoração, agora eu vou comer, agora eu vou fazer uma coisa normal. Deixa eu desligar o botão aqui da espiritualidade, deixa eu fazer algo normal, agora que todo mundo faz. Só que a Bíblia está falando aqui que é diferente, que um verdadeiro discípulo de Jesus, tudo que ele faz com uma consciência espiritual para a glória de Deus. Quer comam, quer bebam, tudo o que fazerem, façam. Então às vezes não é por mal, eu não estou aqui julgando você, estou ensinando. Então às vezes a gente está com fome e a gente mostra o desrespeito que a gente tem espiritual, que a gente chega na mesa e fala assim, vamos lá, quem que vai orar aí? Mas escolhe alguém que vai orar rápido. Será que Deus é glorificado até numa brincadeira assim? Será? Quantos acham que Ele não está sendo glorificado? Eu também acho que não. Ou então eu já fiz isso também. Ou então, Senhor, abençoa isso em nome de Jesus, amém, pronto. Quem já viu? Eu não estou aqui colocando uma regra que você tem que ir lá, amado, não é isso. Não é isso que eu estou querendo dizer. Eu estou querendo dizer que há mesmo respeito espiritual e postura espiritual que você teve aqui, você deve ter agora na mesa. Não depende do tempo que você vai orar rápido ou não. O que eu estou dizendo é que às vezes a nossa postura na mesa, quem vai orar rápido, quem é aquilo, é uma postura de desprezo, de como assim, isso aqui não é tão espiritual assim, vamos orar rápido que a gente vai comer, depois a gente vai voltar para a espiritualidade. Não, querido, tudo é espiritual, tudo é para a glória de Deus, fala comigo, tudo que eu faço se torna um altar. Se o que eu estou fazendo é correto, eu estou levantando um altar ao Deus correto. Se o que eu faço não é correto, eu estou levantando um altar para outro tipo de Deus. De uma forma ou de outra, tudo que você fizer, você está levantando um altar. Então, não existe uma regra, vamos orar demorado, é isso que ele está falando? Não, eu estou falando da postura. A mesma postura que você está tendo quando você entra no ambiente do alimento, é a mesma postura, de respeito. Você pode talvez fazer uma oração rápida, mas com respeito, sem ter o entendimento que você desligou o botão da espiritualidade e saiu de um ambiente para entrar no outro. E você também pode, às vezes, o Espírito Santo te tomar e você demorar para orar, alguém ser curado na mesa. Eu já tive experiências assim. Eu já tive uma experiência, o pastor Michel sabe disso. Eu tive um tempo ministrando no Rio de Janeiro, muitos anos atrás, e eu fiquei hospedado numa casa onde a esposa e os filhos eram cristãos e o marido não, e ele detestava crente. E eu fiquei hospedado lá, e eles são familiares do pastor Michel. E chegamos muito tarde à noite no primeiro dia, então não vimos quase ninguém, só a irmã que abriu a casa e nos conduziu ao quarto. E no outro dia pela manhã havia uma mesa muito bonita, muito linda, preparada. Eles são donos de uma panificadora lá na região do Rio, então tinha tudo na mesa assim, tudo melhor. E aí também naquela mesa estava o marido dela, e ele ia comer com a gente para ir para o trabalho. Ele ia para a padaria, a qual ele era dono. E aí a esposa me apresentou, tal. A gente conversou assim, bem informalmente, eu e ele. E aí fala, você pode fazer uma oração antes da gente tomar um café? Eu falei, claro. E eu comecei a orar. Quando eu comecei a orar, Deus começou a revelar a vida daquele homem para mim. Desculpe. E eu comecei então a liberar palavras de conhecimento sobre aquele homem. E falando, e liberando, e falando, e liberando palavras. E quando eu dei conta, nós estávamos mais de 1 hora ministrando. E ninguém tocou no alimento e comeu, porque todos estavam cheios da glória. Aquele homem caiu e se quebrantou, e ele entregou sua vida a Jesus na mesa do café. Na mesa de um café da manhã, aquele homem se rendeu à vida a Jesus Cristo. Um desejo que a mulher tinha há muito tempo, que o marido se convertesse a Cristo. Então, a mesa, ela é tão espiritual quanto qualquer outro momento da nossa vida. Por isso que eu oriento as famílias,
Momento da mesa, você que é o sacerdote da tua casa, não vá para frente da televisão. Você já percebeu que nos horários de refeição, deixa eu te falar uma coisa, quem trabalha com televisão sabe, existem os horários nobres. O que são horários nobres? Horários em que tem o maior número de espectadores na frente da TV. Esses horários são os mais caros da TV. Por quê? Porque as marcas que vão passar as propagandas nesse horário, elas pagam mais, porque sabe que mais gente vai estar sentado vendo. E sabe quais são os horários mais nobres da TV? Nos horários que as pessoas deveriam estar na mesa fazendo uma refeição com a sua família. Almoço e jantar. Os horários mais caros se você for reservar num canal, porque há um grupo maior de pessoas. Então me leva a acreditar que o Brasil, onde nós temos tantas pessoas, e nós temos orado pelas famílias, nós temos orado para que Deus abençoe as famílias, os casamentos, os filhos, amém? E a TV, ela fala que os horários nobres são os mais caros, e aí vem propaganda de cigarro, propaganda de bebida, propaganda de tantas coisas que destroem tantas vidas, e que ganham tanto dinheiro com isso, e você, além de estar sendo conivente com isso, você está, aquela televisão está te tirando da mesa, da comunhão da sua família. Talvez o Brasil seria diferente se no horário nobre os brasileiros dessem a honra àquele que é nobre e sentassem na mesa com aquele que é nobre, Jesus. Se você deixar aquele horário nobre, o horário do almoço e do jantar, ao invés de ficar na frente da TV, no almoço, os homens gostam do quê? Qual esporte que os homens gostam? Qual é os programas que passam no horário do almoço? E os homens gostam também de ver o quê? Notícia, jornal. Meu avô, ele assistia os 6 jornais dos 6 canais que tinha na época. Terminavam ele ia para o outro, terminavam ele para o outro, terminavam um para o outro, terminavam ele ia para o outro. E os homens também gostam, a maioria, de assistir jornal. Aí os homens na hora do jantar vão para onde? Para o jornal. E as irmãs vão para onde? Para a novela, né? Infelizmente tem crente que assiste novela, né? Você está vendo ali vidas que estão sendo destruídas, princípios que nós cremos sendo destruídos. Pastor, o senhor está sendo radical. Eu estou mesmo. A palavra radical significa estar na raiz. Então, se está na raiz para você ser radical, então eu sou radical, porque eu estou na raiz que é Cristo. Somente Cristo me alimenta. Nenhuma outra informação dessa pode alimentar a minha alma e meu espírito. Isso tudo é lixo. Então, se você deixa aquele momento que você está no futebol, que você está no jornal, para você ficar na mesa com teus filhos, com a tua esposa, vai ser os momentos em que Deus mais vai ministrar na sua vida. Vai ser os momentos em que Deus vai ser glorificado na tua casa. Vai ser os momentos de culto familiar na tua casa. A Bíblia fala que toda vez que Jesus ia comer, ele fazia o quê? Comer ou beber? Dava graças. Pai, eu te dou graças por esse alimento, por essa bebida. Eu te glorifico. E então você ora e você abençoa e dá graça. E você dá uma palavrinha, abençoa ali, ora para os teus filhos, para a tua esposa. A tua família vai ser diferente. Agora, se você é uma pessoa que vem no culto quinta, domingo, ou às vezes só domingo, senta aí, faz assim, ó. Não é porque você está com o braço cruzado, mas assim, e fica assistindo o culto. Está tão fácil hoje em dia, que é a Bíblia. Não, não carrego mais Bíblia. Não carrego mais Bíblia. Tá bom, eu abro aqui. As pessoas não carregam mais Bíblia e também não carregam mais responsabilidade alguma. Transferem toda a responsabilidade para o pastor, para a igreja. Só senta e assiste o culto. Acabou? Inclusive está demorando hoje, hein? Meu Deus, eu gosto de culto que não demora. E aí vira, pega o carro, levanta aqui para dar uma meia dúzia de passos para entrar no carro, para sentar de novo, para ir para casa, para sentar lá na frente de uma televisão, para tua mulher ficar cozinhando. Em vez de você ir lá para a cozinha ajudar ela a cozinhar, eu quero ouvir o glória a Deus das irmãs. Em vez de você fazer junto, casamento é junto. Ah, mas não sei cozinhar, mas você sabe descascar batata, você sabe escolher feijão. Imagina chamar todo mundo para a cozinha. Filho, você faz isso,
eu faço isso, você faz aquilo, e todo mundo está junto. Ao invés disso, está cada um na televisão, ó. E a mulher está lá cozinhando. Aí a tua mulher está revoltada com a vida. Depois você olha para ela e fala assim: o que foi? Ó, o inimigo já está tentando essa mulher já. Não, querido, você que não tem sabedoria. O que está te tirando da comunhão? Fala para o teu irmão: nada pode estar entre você, é a comunhão com teu Deus e com os teus próximos. A mesa é lugar de Jesus ser glorificado. Aí terminou de fazer tudo bonitinho, imagina, cada um ajeitou as coisas, senta na mesa, e todo mundo, vamos orar, vamos dar graça, dar uma palavra ali e come. Não é gostoso? Não é melhor quando a gente faz junto? É isso que Jesus está nos ensinando. Jesus foi o primeiro a dar o exemplo. Quando Pedro estava pescando, não estava pegando nada, Jesus fez o quê? Pegou o peixe, pegou o pão, preparou a brasa, acendeu o fogo, fez o peixe na brasa, o pão, e trouxe para ele. Jesus, sendo Deus, veio para servir, não para ser servido. E muitos falam que serve a Jesus, mas só quer ser servido. Busca só o seu próprio interesse, o seu umbigo. Você quer ser semelhante a Jesus? Você quer ser semelhante a Jesus? Faça o que Jesus fez. Busque servir, não ser servido. Amém? Por que nem todo mundo quer ir para a mesa? Porque a mesa me leva a servir. Põe uma toalha, põe o copos, traz alimento, faz isso. Querido, vai um dia ajudar a tua esposa a cozinhar para você ver. Nunca mais você vai falar para ela: você não trabalha, só fica em casa. Você vai respeitar e ter o maior carinho pelo que ela faz. Você vai falar assim: querido, eu quero te louvar a Deus, porque enquanto eu estou trabalhando lá, você está trabalhando em casa. Você é preciosa, obrigado. Por que Jesus é glorificado na mesa? Porque quando nós viemos para a mesa, nós entendemos o outro, nós nos colocamos no lugar do outro. Olhe para quem está do teu lado e fala: precisamos glorificar a Jesus em tudo que fazemos, inclusive na mesa. Qual é o outro segredo da mesa? Na mesa, ninguém é maior do que ninguém, todos estão na mesma estatura. Na mesa, aquele filho mais novo, já viu aquelas cadeirinhas mais altas para que interessante que quando você, quem aqui já teve filhos pequenos, você vai comer uma pizza em algum lugar, vai comer em algum lugar, um restaurante, o que acontece? A cadeira da criança ela é mais alta, porque a mesa ela é a mesma altura, mas para igualar e colocar todo mundo na mesma altura, às vezes uma cadeira tem que ser mais alta, para a criança ficar na mesma altura de todo mundo, para ela poder se comunicar com quem está na mesa visualmente, verbalmente, para ela também ter voz na mesa e ser alimentada. Quando nós somos trazidos para a mesa, todos somos iguais, não há diferença. Não há alguém no púlpito pregando e vocês sentados ouvindo. Na mesa todo mundo é igual. Se você entrar aqui no CAF, como foi esse final de semana, e ver todo mundo na mesa, você olha e fala: quem desse povo aqui é pastor? Que eu não consigo identificar. Na mesa eu não identifico quem é pastor, quem não é pastor, quem é apóstolo, quem não é. Todos são filhos na mesa. Jesus era tão parecido com os seus discípulos, ele gostava tanto de estar na mesa com eles. Há vários textos que relatam Jesus na mesa com eles, e todas as vezes de forma espiritual, e vezes que Jesus deixou de comer e tendo fome para fazer o propósito do Pai. Então ele não trata a comida somente como algo para saciar a fome, mas para glorificar a Deus em tudo, e para ter comunicação com os discípulos. Jesus é tão parecido que quando foi para ele ser preso, os soldados chegaram e não identificavam quem era ele. Estava ali Jesus e os discípulos olharam, e Judas falou: aquele é quem beijar é o que vocês procuram.
Ele precisou ser traído por alguém que estava na mesa, para que eles identificassem quem ele era. Não se trata de título. Não se trata de título, de posição. Todos os filhos na mesa. Davi falou: tem alguém da casa de Jonatas, de Saul, para me honrar? Tem Mefibosete. Ele foi derrubado pela ama dele, e ele machucou as pernas, ele não anda mais, ele é coxo. Traga ele para a mesa. Vai buscar com uma carruagem real, e eu quero esse homem todos os dias da vida dele na mesa. Por isso que fala que Davi é muito parecido com Jesus. E aí Mefibosete é trazido para a mesa. Por que Mefibosete é trazido para a mesa? Porque na mesa ninguém sabia que Mefibosete era coxo, porque a toalha cobria as imperfeições das pernas dele. Há alguns teólogos que dizem que quando havia alguma festa, algum evento nos dias do rei Davi, e ele oferecia um jantar, ele sempre pedia para Mefibosete ser colocado na mesa primeiro, para que as pessoas não o vissem sendo carregado para a mesa, para que quando sentassem na mesa, todos tratassem ele de igual modo, e não o desprezassem. E quando todos iam embora, eles tiravam ele por último, para que as pessoas não vissem ele chegando e entrando, e as suas imperfeições. Da mesma forma Jesus faz comigo e com você. Ele quer nos trazer para a mesa. Ele nos perdoou de nossas imperfeições e quer nos colocar na mesa da comunhão. Há um poder muito grande na comunhão da mesa. Querido, isso é tão forte que a Bíblia fala que quando nós subirmos e encontrarmos com ele nas alturas e formos até os céus, o que vai ter lá no céu? Qual a primeira coisa que vai acontecer lá no céu quando a gente ir para lá? Quem sabe dizer? As bodas do Cordeiro. O que é isso? Todo mundo vai para... A gente está achando que a gente vai chegar no céu e vai direto para o trono, né? Deus é tão poderoso, Ele governa, mas Ele não está em crise de existencial, que Ele falou assim: quando Ele chegar aqui, a primeira coisa, não traz eles para o trono, não, traz para a mesa. Eu vou sair do trono e vou sentar na mesa com eles. A primeira coisa que vai acontecer vai ser todos na mesa. Ah, mas vai ser uma mesa grande, né, pastor? Vai. Ah, mas eu queria sentar pertinho dele. Ele é onipresente. Sabe aquela mesa grande que a gente vê nos filmes, que quando alguém quer falar com o outro, ele aperta o botão para falar com o outro que está do outro lado? Isso não vai existir lá no céu, porque ele é onipresente. Você vai falar: eu queria que ele estivesse aqui. Quando você olhar para o lado, ele vai estar lá. Aí o outro que está lá do outro lado: eu queria que ele estivesse aqui. Quando eu olhar para o lado, ele vai lá estar também. Ele vai estar sentado conosco na mesa. Tudo o que ele fez, o que ele está fazendo, é somente para ter comunhão conosco. Ele ama ter comunhão conosco. Ele fala: eu não chamo mais vocês de servos, mas de amigos. E por que eu estou fazendo essa introdução? Para você entender algo. Nós lemos aqui pelo menos três. Aqui tem pelo menos três coisas idênticas nessa história toda que nós lemos. Primeiro, as mulheres foram até o sepulcro para perfumar o corpo de quem? De Jesus. E essas mulheres, quando chegam lá para perfumar o corpo de Jesus, um anjo aparece para elas e exorta elas: por que você procura aqui aquele que está vivo entre os mortos? E o anjo prega para elas, falando assim: você não sabia que era necessário Jesus passar por tudo isso, ser entregue na mão dos pecadores, ser crucificado e no terceiro dia ressuscitar? Olha o que ele está dizendo para elas. Que dia que é hoje? Vocês estão vindo perfumar o corpo de Jesus. Que dia que é hoje? Terceiro dia. E o que a profecia fala? Que ele vai ressuscitar no terceiro dia. Quando você crê na profecia, você dá a resposta correta para ela. Alguém que ouve uma profecia: Jesus vai ressuscitar no terceiro dia, compra perfume para perfumar o corpo dele? Sabe o que a gente vê com isso? Que o distanciamento da comunhão com ele, da mesa, faz com que a gente perca ele, faz com que a gente deixe de entender as profecias. Essas mulheres
elas haviam esquecido quem Jesus era. Elas haviam esquecido a profecia. Aqui no versículo de número 13, número 11: e as palavras dela lhe pareciam contos infundados e não acreditavam nelas. Agora elas conseguem entender com uma consciência espiritual, e elas vão até agora os discípulos e falam: olha, nós fomos até lá e o sepulcro está vazio, ele está vivo. Lembrem-se da profecia que diz que ele ia ressuscitar. Aconteceu. Irmão, não sei se você está entendendo, que seja aberto o teu entendimento espiritual hoje, nessa manhã. Havia uma profecia que Jesus iria ressuscitar. E quando eu perguntar, por favor responda: que Jesus ia ressuscitar ao terceiro dia. Isso delas irem perfumar o corpo foi que dia? Os discípulos estão lá dentro comendo, tristes, desacreditados, que dia? Os outros discípulos estão indo para Emaús, indo embora de Jerusalém, que dia? No dia do cumprimento da profecia. Ninguém está aguardando o cumprimento dela, está todo mundo distraído. É muito fácil você estar aqui na igreja e você se distrair, você achar que o culto está chato, está demorando. Levanta alguém e você faz assim, ó, e uma revelação tremenda está sendo derramada, e você está assim, ó, com a bocona aberta, distraído. Sabe por quê? Você já perdeu ele de vista. Isso aqui não... Irmãos, quando Deus nos enviou para cá, a nossa proposta vindo para cá não é abrir mais uma porta, se tornar mais um ponto de religião, mas um ponto de encontro da mesa com Ele. Esses cultos que vocês estão vendo aqui, 8 anos atrás começou na nossa casa, numa mesa. Tudo era na mesa. Quando a gente reúne com os pastores no CAF aqui, eles que vieram, os irmãos que vieram servir, viram, é uma mesa grande, e a gente fica ministrando na mesa. Eu não fico aqui com o microfone no púlpito pregando para eles, é na mesa. Todos os domingos, 8h30 da manhã, eu reúno com os pastores aqui dentro, numa mesa, e eu vou me liberando palavras sobre eles. É tudo na comunhão, na intimidade. Mas parece que vocês ficaram tão engessados na religião, que vocês têm que sentar e ficar assistindo o culto, ó. Para as pessoas se moverem é uma dificuldade. Para a gente falar assim: sai do teu lugar, vem adorar a Deus aqui na frente. Aí você olha, acho que a pessoa tem medo de alguém pegar a cadeira dela. Se ela puder, vai trazer um adesivo e colocar um nome na cadeira. Ela fica lá assim, ó. Aí quem puder, vem para a mesa, por exemplo, a ceia. Aí você olha, vem uma meia dúzia, outra meia dúzia lá. Aí vem ofertar e dizimar, vem outra meia dúzia. Vem um grupo que, eu acho que eles passaram super bom de sentar na cadeira e não sai mais da cadeira. Não faz nada, não reage espiritualmente. É como se estivesse morto espiritualmente. Já acostumou com esse formato de ficar na cadeira assim, ó, olhando para frente. Eu detesto isso. Eu não aguento mais e nem penso nunca mais viver isso. Eu estou desesperado por Jesus. Eu lembro quando eu passei um momento de transição na minha vida, eu estava procurando, eu estava recomeçando meu ministério, procurando uma igreja. Eu entrava nas igrejas, eu saía desesperado. Eu saía pior do que eu entrei, porque eu não aguentava aquele negócio de ficar, todo mundo desce. Sabe, eu queria mais fundo. Por isso que aqui é 2 horas de adoração, 3 horas, sei lá, porque a gente quer ir, vai. Nós temos que furar essa bolha. Você vê que nós temos que furar essa bolha. Você vê que os discípulos andavam com Jesus 3 anos, comeram com Ele. Levou quanto tempo para eles perder Jesus? 3 dias. Ele falou assim: eu vou destruir o templo e reconstruir em 3 dias. 3 dias para reconstruir. Olha para mim, para você reconstruir, você precisa destruir. Ele falou: eu vou destruir e reconstruir em 3. Era para eles estarem ali, ó, abrindo mão dessa religiosidade, mas Jesus saiu, eles voltaram para a religiosidade de novo. E outra coisa, voltaram a ficar com conversa fiada entre eles. Sempre vai ter alguém para trocar conversa fiada com você.
Aquela mulher queria perfumar o corpo. Eu vou mudar, vou ser mais elegante. Sempre vai ter alguém para encorajar você na sua frieza espiritual. Acho que eu vou comprar um perfume para perfumar o corpo de Jesus. Ah, vai, eu vou com você. Até arrumo dinheiro para você comprar o perfume. Pela estrada fora, nós vamos bem sozinha, perfumar o corpo de Jesusinho. Sempre vai ter alguém para encorajar você na sua frieza. 2 foram perfumar. Os outros 11, um foi suicidar. E os outros 11? Rapaz, nós não vale de nada mesmo, hein? Traímos Jesus. Eu neguei ele. E você? Já viu aqueles velhinhos que ficam sentados na praça do dama, jogando dama? Rapaz, e a infração? É a mesma conversa sempre. E a infração? Tá difícil. Você viu o preço da gasolina? Você passa 30 anos, vai lá, morreu aqueles velhinhos, é a mesma conversa. Você viu lá o governo? Você viu não sei o que? Vi. Você viu que tá dando febre amarela no passado? É dengue, é febre amarela. Aí passa alguns anos. Você viu a nova agora? Não. Gripe suína. Meu Deus do céu, é mesmo? Aí passa uns anos, e agora? Não, agora é outra nova. Essa aí veio para arrebentar, vai dizimar a população da Terra. O que é? H1N1. Meu Deus do céu, é conta de matemática ou é doença? Que negócio? É equação ou é doença um negócio desse? E agora, o que veio? Agora veio o coroa. Coroa sou eu, não, coronavírus. Veio o coronavírus. Rapaz do céu, agora. E a gente fica o quê? Sempre vai ter alguém para encorajar a gente na nossa frieza espiritual. Rapaz, bem que você falou mesmo, que nós não devíamos ter deixado a nossa vida de cobrador de imposto. Você deixou de ser pescador, e agora? Jesus morreu, o que você vai fazer da tua vida? Cadê Jesus? Quem que vai te sustentar você, tua casa agora? É mesmo, hein, rapaz? Um monte de homem sentado na mesa comendo e coçando a ferida um do outro. Aí entra 2 mulheres. Pode falar o que for das mulheres, mas elas foram a primeira a abrir os olhos e ter a percepção da ressurreição de Jesus. Ouça as mulheres espirituais. Aí às vezes a tua mulher está falando com você e você tá, Deus não fala comigo. Deus fala, é que você às vezes não está dando ouvido para Deus, está falando com a tua esposa. Mas se ela estiver no espírito, se ela estiver na carne, não escuta não. Se ela estiver querendo perfumar o corpo, não escuta. Mas se ela estiver voltando do túmulo sem perfume e falando, não, ele não está lá, ele está vivo, eu estava errado a minha percepção, aí você escuta ela. Aí elas voltam, abrem a porta e falam, gente, nós temos uma notícia para dar. Imagina, vamos fazer que nem um teatro. Imagina igual aqueles teatros. Aqui ó, tem a parede, mas você vê do outro lado, sabe? Aí tem a porta, vamos, como é que nós vamos contar? É no 3, então 1, 2, 3. Gente, eu tenho uma notícia para contar. Aí os homens sentaram assim, comendo e bebendo. O que foi? Sabe aquela profecia que a gente tinha esquecido, que Jesus ia ressuscitar no 3º dia? Eles, sei, e daí? Então, ele ressuscitou. Aí eles, legal, parabéns. Traz mais um vinho aí para mim, vai, um pão. E eles olhavam e falavam, essas mulheres estão, doidas. Elas estão contando casos infundados. Infundados é o quê? Sem fundamento. Sendo que tinha profecia, sendo que tinha Jesus que tinha falado. Mas o problema é que eles estavam saindo do fundamento. Quando você está ouvindo alguém falar do fundamento e você não está nele, você acha que é louco. Aquela igreja Rei Jesus que os outros rapam a cabeça, aquela igreja que o culto não tem hora para acabar, aquela igreja que a parede é preta, eles estão falando coisas infundadas. Não, é que nós estamos no fundamento e muitos já saíram. Aí quando a gente fala algo do fundamento, eles falam que a gente acha que a gente é doido, mas eles que são doidos de ter saído do fundamento, de ter esquecido a profecia, de ter deixado Jesus. Para eles pareceu uma história absurda, eles não acreditavam. Então nós primeiro vemos o primeiro grupo, um grupo de 2 mulheres. Fala para o seu irmão assim,
Olha para ele baixinho, faz assim, ó, faz assim, ó. Você crê que eu sou profeta? Crê mesmo? Então faz assim, ó. Faz assim, vai. Agora olha para ele e fala assim, ó. Fala perto de pior que o coronavírus. É o espírito da incredulidade. Fala, cuidado, que ele pega. Ah, Jesus. Fala, cuidado para você não pegar. Fala, cuidado para você não pegar a transmissão do vírus da incredulidade. Aí eles olham assim, que história absurda. Eles já estavam contaminados pela incredulidade. Qual foi o primeiro grupo incrédulo? As duas mulheres. Uma encorajou a outra a levar o perfume. Agora tem 11. Agora a parada ficou mais difícil. Com 2 já é difícil. Com 11 é 11 incrédulo. Graças a Deus aqui que o número de crente cheio do fogo está mais do que os incrédulos. Aí nós vamos conseguir converter o resto nós vamos dar uma vacina para tirar a incredulidade do resto. Aí você fala assim, Deus vai fazer uma obra, Jesus está curando, tá... Aí você olha para o incrédulo e está olhando assim, não é bem assim não. Ele sai cismado, ele sai assim meio assim, ele já está com o vírus da incredulidade. Que história sem fim essa aí. Aí dos 11 tinha um lá que ele era mais o que? Sanguíneo. Aí elas tiveram uma ideia, vamos falar para Pedro, que se Pedro pegar fogo, ele põe fogo no resto também. Pedro, vai lá, Pedro. Aí Pedro levanta, ele é mais agitado. Imagina quem que é mais agitado aqui da igreja? Hã? Fizeram assim, ó. Aí levanta lá mais agitado. Assim, né? Aí falaram assim, vai lá, olha, não tem ninguém no túmulo, tá vazio. Aí Pedro, tá mesmo, tá vazio, como é que tá? Eu vou lá então. Aí Pedro vai. Aí Pedro olha, rapaz, tá vazio mesmo. Aí ele entra e fala, gente, tá vazio o túmulo lá. Ah, Pedro, para de conversa. No mesmo instante, no mesmo dia, tinha 2 que estavam o quê? Rapaz, Jesus morreu. É mesmo, hein? E nada de Jesus ressuscitar ainda, é mesmo. Você já percebeu que Jesus só faz uns 45 no segundo tempo? Sabia disso? Estava no 3º dia, mas o dia ainda não tinha acabado. E aí eles conversavam entre si, e de repente quem aparece do lado deles? E eles estão falando de quem? E Jesus está do lado de quem? Mas eles não conseguem vê-lo. Às vezes o vírus te pegou de um jeito que você está aqui, você fala, estou buscando ele, eu estou buscando a presença dele, mas você está aqui e não vê, não sente, e ele está aqui. E então Jesus começa a pregar para eles desde do início até o fim, até chegar nele. E aqui fala que quando Jesus prega, mostra que tudo que está escrito fala de quem? Dele. E eles entendem? Não. Você não precisa de mais uma pregação, você precisa de revelação da pessoa de Jesus. Se Jesus, presta atenção no que eu vou te dizer. Se Jesus pregou para esses 2 e eles não entenderam, como você vai me convencer que eu vou pregar para você e você vai entender? Jesus. É por isso que às vezes você sai daqui com crítica, você sai daqui cada vez com medo. Ah não, eu não vou me soltar porque vai acontecer tudo de novo. Cuidado, fala para o teu irmão, cuidado, tira a temperatura, passa álcool em gel, que você já deve estar contaminado com o vírus da incredulidade. E aí Jesus, olha que Jesus interessante. Jesus teve uma ideia, na hora que chegou num cruzamento, Jesus fez assim, como se fosse ir para lá. Ele fez de conta. Jesus, ele tem bom humor demais. Jesus está andando com eles assim, aí vê que eles não reconheceram, eu estou pregando e não estou entendendo nada. Aí Jesus faz assim. Aí eles falam, não, para onde você está indo? Estou indo para lá. Não, nós estamos indo para cá. Eu sei, mas estou indo para lá. Não, está tarde, vem dormir aqui em casa. Jesus, tá bom. Aí eles olharam assim, você deve ter falado, vamos quebrar o galho desse cara aí, que não tem onde dormir. Vamos convidar para dormir lá em casa.
A gente canta aquele hino, fica Senhor. Eu gosto desse já, mas não tem nada a ver com isso, porque eles não sabiam quem Jesus era. Eles não estavam, fica Jesus, não. Eles falaram assim, vamos quebrar o galho. Espera aí só um minuto, viu? Vamos levar para dormir lá em casa, vamos quebrar o galho dele, né? Jogar um colchãozinho lá no chão e tal. Pode ser? Pode, então tá bom. Então nós pensamos aqui, vamos quebrar teu galho, você pode dormir lá em casa hoje. Aí Jesus deve ter feito só um minuto. Aí Jesus, tá bom, eu vou lá. Aí Jesus chegou, sentou na mesa e fez o quê? Na hora que ele senta na mesa, eu ensinei para vocês o princípio de mesa, ele levanta e dá graça. Quando ele dá graça, vocês falam, é ele. Na hora que fala é ele some. Esse Jesus é demais. Ele é comédia ou não é? Ele tem bom humor ou não tem? É ele, gente. Nossa. Olha que Jesus interessante. Ele não podia falar assim, sou eu, vamos voltar para Jerusalém e volta conversando. Ele some e vai para onde, Jesus? Para Jerusalém. E agora eles têm que voltar para ir em Jerusalém. Deixa eu te falar, você sair da mesa, você se afastar, você se distanciar, é tolice. Sabe por quê? Porque depois você vai ter que ter o trabalho de voltar. Então não sai da mesa. Jesus falou para eles, mas vocês são nécios, vocês são tolos, tardios em crer nas profecias. O povo tem uma birra de profeta, não sei porquê, né? Vocês têm dificuldade de crer nas profecias. Por que vocês têm um coração assim? E quando na mesa ele se revela. Às vezes não adianta você ir numa grande conferência, num grande congresso, se você não tem a revelação de quem Jesus é. Jesus não foi revelado no púlpito para eles. Até mesmo Jesus pregou, eles não entenderam. Jesus foi revelado na mesa. Na hora que eles viram Jesus fazendo o que fazia todos os dias com eles, quer o quê? Quer comam, quer bebam, façam tudo para... Ele estava glorificando o... Aí eles diziam, ele é o filho do Pai, ele é filho de Deus, é nosso irmão, é ele. Eles entenderam. Você não pode ter uma grande pregação se você não tem a revelação da pessoa de Jesus. Não adianta pregar tudo Moisés, o início e tudo o fim, se você não tem a revelação de quem é Jesus. Se vós estiveres em, e depois as minhas palavras, não se fala das palavras se você não está nele. Há muitos que estão ferindo a muitos outros, machucando aos outros, alimentando a incredulidade dos outros, porque falam da palavra dele sem tê-lo. E ele se revela na onde? Na mesa. Você vai terminar esse culto aqui nesse local e vai embora e o culto continua. Você vai sair daqui e provavelmente você vai para uma mesa comer com alguém. E quem que vai nessa mesa com você? Jesus. E à noite, quando você for sentar na tua casa na mesa com teus filhos, com a tua esposa, quem vai sentar na mesa? Jesus. E amanhã de manhã no café da manhã? Jesus. E no almoço? Jesus. Você está no almoço na fábrica, 2.000 funcionários. Está no restaurante da fábrica, deve ter uns 100, 200 lá almoçando. Aí você faz o quê? Você faz assim, ó, vou fazer uma oração para o meu almoço. Ou então levanta, ora, todo mundo vai falar, o que você está ficando doido? Não, eu estou fazendo aquilo que o meu irmão Jesus fazia. Ele fazia a mesma coisa, eu estou fazendo igual a ele. É mesmo? Você é crente? Eu sou filho de Deus. E já começa a falar da palavra. Aí você já trouxe outro para a mesa que estava distante. Uma adoração pública na mesa atrai outros. Eu lembro que na fábrica, quando eu trabalhava lá em Cruzeiro, toda vez eu orava, baixava minha cabeça e orava. Todo mundo olhava assim, como se eu fosse um ET. Aí um dia me perguntaram, você está orando? Eu falei, é mesmo? Você é crente? Eu falei, eu sou filho de Deus. Como é que é isso? Aí comecei. Aí ganhei várias almas para Jesus, porque até na mesa ele é glorificado. Se você entendesse, essa toalha que eu trouxe de Israel, ela é utilizada, ela é colocada na mesa das casas no Shabat. Eles acendem o candelabro, tem uma taça de vinho naquele cálice, e eles comem juntos. Uma coisa interessante lá em Israel, tem tantas coisas, mas não dá tempo de eu falar tudo. É lógico que eles estão com o entendimento fechado em relação ao que Jesus é, mas o respeito que eles têm naquilo que eles creem. Nós estávamos no hotel e a mentalidade que eles têm de entrega e de intimidade e não gastar energia para nada no Shabat, a não ser para ter intimidade com Deus e com a família, que o elevador, ele é programado para parar. Nós estávamos num hotel de 8 andares, ele é programado para parar andar por andar.
Aí estava escrito no elevador Shabat. O que é isso? No Shabat, que era da sexta para o sábado, o elevador, você não programava ele assim, ó, vou apertar o 7º andar. Eles tiram essa programação e programam ele para o Shabat. O que é isso? Se você gastar a tua energia de apertar o botão com o dedo, você está deixando de gastar uma energia que era para estar com Deus. Então o elevador ele é automático para andar por andar. Se você vai no 7º, você vai ter que parar andar por andar. Então eles não apertam o botão no Shabat. Eles param na frente do elevador. O elevador é presencial, aí ele abre no térreo, você entra, ele vai parando andar por andar, para que você não tenha que apertar o botão. Olha o entendimento que eles têm. Mas eles não conhecem Jesus como nós conhecemos. E nós, talvez não, tendo o entendimento, não gastamos a nossa força, a nossa energia, com o respeito que devemos ter por Ele. Lá, queridos, deu sexta-feira, 18 horas, você não acha loja nenhuma aberta. Nem no sábado. O primeiro dia da semana é domingo. Você não vê nada aberto, está tudo fechado. É farmácia, é restaurante. Eles não trabalham. Porque eles vão para casa ficar cultuando a Deus junto com a família. Nós fomos tomar café da manhã, o leite estava frio, o café estava frio. Por quê? Porque eles não vão pro fogão esquentar. Fica numa máquina que esquenta automático, mas às vezes não, o número de pessoas é tão grande, ela não dá conta. Eles não gastam energia física com nada, a não ser com Deus. E nós que temos entendimento de Jesus, não gastamos a nossa força para Ele. A Bíblia diz, adorar o Senhor com todo o seu, de todo o teu, e com toda a sua. Isso não é uma opção, isso é uma ordem, para aquele que tem uma consciência espiritual. Então Jesus, Ele é tão misericordioso, que mesmo a gente perdendo Ele, Ele vem e traz a gente de volta para a mesa. Ele resgata essas duas mulheres, resgata os dois que estavam em Emaús, que fica aproximadamente 14 quilômetros de Jerusalém. Eles andam 14 quilômetros e agora voltam mais. A distância que você vai para fugir, você vai ter que voltar, percorrer para voltar. E eles vêm para Jerusalém. Quando eles entram aonde os 11 estavam, eles falam, olha, Jesus comeu conosco. Jesus estava conosco. É verdade o que essas mulheres estão dizendo. Aqueles dois agora, junto com as duas mulheres, falam, Jesus esteve conosco. E os 11 acreditam. Enquanto eles estão começando a acreditar nisso, Jesus entra e fala, paz seja com vocês. Jesus entrou e disse, Shalom. E eles olham, mas eles ainda não acreditam. Eles pensam, é um espírito, é um fantasma. E Jesus falou, olha, toque nas minhas marcas. Um fantasma não tem corpo, eu tenho. Mas Jesus, percebendo que ainda eles não acreditavam, Jesus fala, vocês têm algo para comer aí? O que Jesus entende? Eles só vão me reconhecer na mesa. E Jesus vai para a mesa com eles. E quando Ele dá graças e abençoa e glorifica toda vez que o Pai é revelado, o Filho também é. E aí quando o Pai é revelado na mesa, o Filho também é. Os olhos deles se abrem e eles então passam a compreender quem é. Presta atenção, estou terminando. Eles passam a compreender quem é Jesus. E então quando eles passam a entender quem Jesus é, Jesus começa a fazer o quê? Pregar para eles. E eles compreendem toda a palavra. Mas eu leio a palavra e não entendo. Por que eu não entendo? Porque eu não tenho a revelação completa da pessoa de Jesus. Eu vou entender a palavra quando eu entender o autor. O verbo que se fez carne, tabernaculou entre nós. Quando você tiver uma experiência com Deus vivo, quando você preparar a mesa para Ele, você vai entender então também as suas palavras. Não se pode ter as palavras sem antes tê-lo. Se vós estiveres em mim, Ele, e as minhas palavras estiverem em vocês, então pedirei tudo o que quiseres, vos será feito. O problema é que nós queremos falar das palavras sem conhecê-lo. Você estuda teologia, não tem problema, estuda livro, estude mesmo. Mas tudo isso sem conhecer Jesus pessoalmente é nada. Não conheço Jesus histórico, conheço Jesus vivo. Os judeus, quando eles fazem a mesa do Shabat, sabe o que eles fazem? Tudo que eles preparam para eles preparam para
Elias. Um cálice para Elias, um prato para Elias, uma cadeira para Elias. Ninguém senta naquela cadeira, porque eles acreditam que a qualquer momento Elias pode voltar, e se for naquele dia, a mesa está pronta para ele. Ei, você está esperando não o Elias, mas Jesus, que vem voltar. Será que tem lugar nele, para ele, na sua mesa? Ou você, quando prepara as coisas no dia a dia na mesa, você nem sequer lembra dele, só lembra quando você entra no templo. Tem gente que só lembra de Jesus quando entra na igreja, no prédio, no domingo. Querido, a igreja não é isso aqui, a igreja é a gente. Isso aqui é uma ferramenta para a gente se encontrar, para a gente se reunir. E nós preparamos uma mesa para ele, falamos: Senhor, tem lugar na mesa para o Senhor. Será que você pode dizer: Jesus, nessa mesa tem lugar para o Senhor sentar? Eu preciso ter a revelação de quem o Senhor é, para depois ter a revelação da sua palavra. Vamos colocar em pé. Não sei se você conseguiu absorver essa palavra no teu espírito. Olha para mim, deixa eu te falar uma coisa que Deus está mandando eu falar. Há muitos que entraram de cabeça na religião, na denominação, e perderam a comunhão com Jesus. Jesus está te chamando de volta para a mesa, para estar com Ele, para você ter um encontro vivo com Ele. Não é difícil, queridos, perder Jesus. Todos eles estavam há 3 dias atrás comendo com Jesus, andando com Jesus. 3 dias foi suficiente para que eles o perdessem de vista. Às vezes você fica um dia, eu não vou falar nem de vir no culto, mas você fica um dia sem ter comunhão com Deus. Eu não tive tempo de orar hoje, eu não tive tempo de adorar, de ser ministrado diante do Senhor. E você vai se distanciando, você vai se tornando frio, indiferente, um crítico, um conhecedor de toda a Escritura que não tem o autor dela. Eu não quero ser um pastor que conhece toda a Bíblia e não conhece o autor dela. Do que me importa conhecer tudo. Às vezes as pessoas, é interessante quando eu já identifico um espírito assim, às vezes a gente encontra com algumas pessoas, até mesmo pastores ou irmãos, e eles olham para mim, quando eles veem, eles têm oportunidade às vezes de estar comigo, me veem novinho, eles começam a me bombardear com pergunta: mas o que você acha da doutrina disso, da doutrina daquilo, da teologia não sei das quantas, qual é o seu posicionamento sobre isso, sobre aquilo, pré-milenista, tal milenista, que não sei o que da milenista. E eu fico olhando, na hora eu já pego alguém cheio de argumentos na mente, que só querem falar de um Deus histórico, de teologia, sem ter o autor dela. Eu não estou dizendo, querido, que eu sou contra a gente estudar. Eu leio livro. Se você abrir minha mochila agora, abre minha mochila, na parte de dentro, você nunca vai ver minha mochila sem um livro dentro. Lá na parte de dentro, olha lá, o que tem aí? Levanta. Um livro, debaixo das suas asas. Eu amo a leitura, eu gosto de ler livros. Só que tem o seguinte: todos esses livros, sem o autor da vida, seria nada. A Bíblia diz, para você que ama mais a letra do que o autor dela, escute o que eu vou te dizer. A Bíblia fala que a letra mata, mas o Espírito vivifica. E sabe o que a Bíblia fala? Você que acha, não, eu já li tantos livros, já sei tantas coisas. Sabe o que eu tenho para te dizer? Um versículo fala na Bíblia, que nem se fossem escritos em todos os livros que estivessem na terra, jamais poderiam se contar todas as obras, curas, milagres que Jesus fez enquanto esteve nessa terra.
Então nenhum livro, nem juntando todos os livros da terra, todos juntos, não podem resumir a pessoa do nosso amado Jesus. Você gosta de refutar as coisas com argumento bíblico? Então eu vou dar um argumento bíblico para você. Junta todos os livros da terra, todos, que já foram escritos até hoje, que vão ser escritos, empilha num lugar. Todos esses livros juntos não podem registrar e resumir quem é Jesus e nem o que ele fez enquanto esteve na terra. Então, eu gosto do livro sim, mas eu prefiro estar com ele, porque ele tem mais a me ensinar do que todos os livros juntos. Eu prefiro andar com Jesus. É por isso que um pescador simples, que de uma família simples, entendeu mais sobre Jesus do que muitos que estavam no templo. É por isso que Jesus olhou para ele e falou: Pedro. Jesus, ele não fala nada para encher linguiça de ninguém, e também ele não é falso. Quando ele fala: Pedro, você não tinha condição nenhuma de entender isso se não fosse por revelação. Ele estava falando literalmente. Você não tem condição nenhuma humana, nenhuma intelectual, nenhuma psicológica, nenhuma de compreender quem eu sou. Você só compreende quem eu sou, Pedro, porque o Espírito te revelou. É por isso, querido, que muitas vezes aqueles que não sabem são os que mais sabem. Jesus está te chamando para a mesa. Ele não quer saber qual é o teu título, quantos anos de crente você tem, quantos livros você já leu. Ele quer saber se há lugar na sua mesa hoje para Ele. Se você tem comunhão com Ele. É por isso que na ceia Ele fala: fazer isso sempre em memória. O que é trazer à memória uma pessoa? É não correr o risco de esquecê-la. Quando Jesus está falando, vamos para a ceia, vamos para a mesa, sabe o que ele está falando? Façam isso sempre, para que vocês não me esqueçam. Sempre quando você estiver me esquecendo, vem para a mesa. Sempre quando você estiver se distanciando, vem para a mesa. Sempre quando você estiver se esfriando, vem para a mesa. É por isso que os nossos pais na fé, os anciãos mais velhos, eles falavam: querido, você não pode ficar sem faltar com o de ceia. Mesmo na simplicidade dele, estava falando um fundamento, que é o que? Quando eu me distancio da mesa, eu vou me esfriar, eu vou esquecer quem é Jesus, vou me tornar um religioso. Querido, não se distancie da mesa, traz à memória quem Ele é. Eu vou dizer de novo, Ele fala: fazer isso em memória de mim, porque quando nos distanciamos da mesa, corremos o risco de esquecer quem Ele é. 3 dias eles esqueceram, porque eles estavam na mesa falando com incredulidade. Eles poderiam falar: nós estamos na mesa, mas em fé, eu creio. Ele abriu meu entendimento agora. Sabe por que aqueles 11 não tinham visto Jesus ainda? Porque quando eles prepararam aquela mesa aquele dia para comer, o intuito deles era só de falar de derrota, do que deu errado, que perderam Jesus. Eles não tinham deixado uma cadeira e um cálice na mesa esperando Jesus sentar. Se eles crescem na profecia que ele viria no 3º dia, ia ter uma cadeira lá vaga esperando ele. Sabe por que lá em Emaús ele apareceu para os dois? Porque os dois prepararam um lugar para ele na mesa. Às vezes você está preparando uma mesa para sentar e só fica falando coisas que deu errado, e a tua vida não muda. Sabe por quê? Porque você não preparou um lugar na mesa para Jesus. Eu quero desafiar você. Eu, nas minhas doiduras, eu vou desafiar você. Então vamos lá. A partir de hoje, você vai deixar um lugar vago na mesa para Jesus. Profeticamente, você vai pôr uma cadeira. O melhor copo, quando vai à visita, você não dá aquele copo de massa de tomate, você dá aquele bonito. O melhor copo, o melhor prato. Você vai falar: Jesus, é para o Senhor, senta aqui, senta na mesa comigo. Aí já vão falar mal de mim aí, tá filmado, não tem problema, pode meter o pau, pode descer a ripa, não estou nem aí. Então, prepara lá na mesa, coloca um prato, tudo. Não precisa colocar comida, obviamente, mas coloca um prato e fala: Jesus, meu amado,
senta na mesa comigo nessa manhã. Eu quero ver se a tua vida não vai ser impactada por essa experiência. Na hora do almoço, você vai preparar e vai falar: Jesus, eu quero ver você ter coragem de ser doido. Você está num restaurante, tem uma cadeira, tem uma mesa lá com 10 pessoas, você deixa uma... Aí vem alguém, tem alguém precisando, tem alguém usando aqui, mas não tem ninguém sentado. Não, essa cadeira é de Jesus, deixa aí, é do meu amigo. Aí o garçom vai olhar para você assim: você tem vergonha de expressar o teu amor por Jesus. Você acha que você é extravagante, e você na verdade não é. Você deixa uma cadeira vazia, aí o povo olha: o que é isso aí? Não, eu deixei para Jesus. Vocês vão falar: que pastor está fazendo lavagem cerebral nesse povo, eles são malucos. Mas interessante que quando a pessoa serve, eu não vou falar assim, vou falar entre linhas, a demônios, ela vai lá e compra o melhor frango, ela compra a melhor garrafa de bebida, ela prepara o prato mais bonito, e ela vai numa encruzilhada e coloca, porque ela acredita que os guias que ela serve vai comer aquela comida que ela comprou. E o demônio não come qualquer comida não, ele exige a comida cara, tá? Quem já frequentou lá sabe que eu estou falando a verdade. Aí vai lá, acende uma vela, vai lá, coloca aquela comida e fica na encruzilhada, publicamente, para todo mundo ver. A pessoa não tem vergonha. Agora você colocar uma cadeira, é para Jesus, é para o meu Deus vivo. Eu não sirvo uma religião, eu sirvo um Deus vivo. Ah não, isso é doidura. Doidura é você comprar um frango com uma garrafa de vinho, com arroz, e pôr na encruzilhada para o capeta comer. Isso que é doidura. Ainda pagar para um pai de santo fazer isso ainda. Para mim isso que é loucura. Você precisa começar a entender que você não serve a um Jesus da cruz, você serve a um Jesus vivo. Ele falou assim, quando ele chegou lá, olha aqui, ó, olha o que eles falaram: deve ser um fantasma, coisas infundadas, isso é fantasma. Ele falou: eu não sou um fantasma. Um fantasma tem carne, tem osso. Toca aqui, eu estou vivo. Eu quero falar para você que não entendeu. Jesus ele não é o fantasminha, o Gasparzinho, fantasinha camarada. Ele passa as paredes. Ele está vivo. Ele tem mãos. A Bíblia não fala a forma de Deus ou se ele tem corpo, mas a Bíblia fala que ele enviou o Filho dele, semelhante a nós, para nós entendermos. Agora Deus tem mão, agora Deus tem pé, agora Deus tem olhos, agora Deus tem boca, agora Deus tem ouvidos para nos ver, agora Deus tem braços para nos abraçar, Ele tem lábios para nos beijar. Ele falou: vocês estão achando que eu sou um fantasma? Toca aqui, ó. Eu estou vivo. E eu ainda vou comer com vocês. Prepara a mesa aí. 40 dias ele andou e comeu com eles. Aí você lê aqui: Jesus andou e comeu com eles 40 dias. O pastor mandou a gente colocar uma cadeira para Jesus sentar com a gente. Esse pastor é louco. Eu estou falando o que Jesus fez. Ele ressuscitou, venceu a morte. Para que ele venceu a morte e vai querer comer pão com peixe? Que loucura que é essa? Ele não precisava disso, mas ele fez, porque ele quer ter o prazer de sentar na mesa com a gente, porque ele não está preso naquela cruz pregado assim, ó, com a costela aparecendo. Ele está vivo, andando no nosso meio. Começa a perguntar para ele: como é que o senhor está hoje? Do que você gosta? Jesus não fala comigo. Aquele Jesus da cruz pregado, ele não fala mesmo não. Mas aquele que está do teu lado aí andando com você, ele fala. Esse aí que está do teu lado aí, e que as escamas vão cair hoje nos teus olhos, você vai voltar a ver ele. Esse aí que está dentro da tua casa toda hora, e enquanto você dorme, você sente alguém te observando, é ele. Você sente o suspiro de alguém, é ele. Você sente alguém chamando você pelo nome, esse aí, ele te vê, ele fala com você, ele é vivo. Eu estava no sofá de casa, porque fuso horário a gente não consegue dormir.
Você dorme de dia e não dorme de noite. Só que de dia eu não estou conseguindo dormir porque eu estou trabalhando, servindo, pastoreando. E aí eu cheguei em casa, minha esposa, vem deitar, você está cansado. Eu falei, já estou indo. E eu sentei no sofá, comecei a dormir. Aí eu acordava, mas não tinha força para levantar e ir para a cama mais. E dormia e acordava. Aí de repente eu comecei a entrar num sono profundo. Era 1h da manhã. E a luz ligada, tudo ligado. E eu ia dormir mal, eu ia dormir no sofá. Olha o cuidado dele pela gente. Ele falou assim, Diego, levanta agora. Ele falou assim, aí eu acordei. Falei, quem me chamou? Aí quando eu olhei, eu achei que era alguém de casa que tinha me chamado. Só que era alguém de casa mesmo, era ele. Aí eu entendi, ele me chamou para mim não dormir mal, torto naquele sofá, porque ele me ama, para me levantar, para mim ir para a cama. Ele cuida de mim. Ele cuida de você. Você já sentiu alguém te chamando? É ele. Mas aonde está isso? Samuel, Samuel. Mas às vezes não tem alguém para te dizer. Quando ele te chamar, fala assim, fala que o teu servo ouve. Quando ele te chamar, querido, fala assim, pode falar, eu estou te ouvindo. A coisa que ele mais ama é quando você acredita que ele está ali, que ele está vivo. É o que ele mais ama. E que o mundo quer mais roubar de você. Não, você tem que ser todo formatado, senão vão dizer que você é louco. E eu não estou nem aí, me chame do que quiser. O mundo não morreu por mim na cruz? Os meus parentes não morreram por mim? Eu não estou nem aí. Eu vou amar ele mais do que a minha vida, mais do que esposa, do que filho, do que pai, do que mãe, do que irmão. Eu vou andar com ele nessa terra. Quem quer andar com ele nessa terra? Fala para ele, vem para a mesa, Jesus. Fala para ele, tem um lugar para você na minha mesa. Na minha casa, fala para ele, sempre vai ter um lugar para o Senhor na mesa. Eu te amo, Jesus. Querido, chega de religiosidade. Ele é um Deus vivo. Recebe o abraço dele agora. Recebe o beijo. Recebe o cheiro dele. Recebe a vida de Jesus em ti. Em casa, ele está à mesa. Ele nos observa. Sabe que o esperamos. Ele entrou em casa, ele está na mesa, ele nos observa e sabe que o esperamos. E ao partir o pão, os nossos olhos se abrem e reconhecemos quem tu és. E ao som da tua voz, os nossos corações queimam de amor, queimam de amor. Nós arrumamos, diga pra ele. Nós arrumamos a casa, perfumamos ela toda, nós preparamos a mesa e toma o teu lugar de honra. Nós arrumamos a casa, perfumamos ela toda, nós arrumamos a mesa e toma o teu lugar de honra. Toma o teu lugar de honra. Jesus, toma o teu lugar. Sabe por que eu estou feliz? Porque eu creio que você entendeu. Ninguém tem direito de interferir no teu relacionamento com ele. Para de ser escravo da aceitação, da aprovação ou da reprovação dos outros. Corre para ele. Você nunca vai encontrar alguém que te ame mais do que ele. Um amor tão puro, tão verdadeiro. Ah, Jesus, a minha oração é que ele se revele a você como você nunca viu. Que as escamas caiam dos seus olhos. Paulo via, mas não enxergava. Ele precisou ficar sem ver para enxergar. Ele era um religioso. Que as escamas caiam dos nossos olhos e possamos ver Jesus, o Filho de Deus. Amém.
Senhor, nós oramos em Teu nome. Oramos em Teu nome. Caiam-se as escamas espirituais. A partir de hoje, um novo tempo sobre essas famílias, sobre essa igreja, uma comunhão sobrenatural do Teu Espírito. Que haja, Senhor, uma restauração, uma comunhão contigo, nunca antes, como nunca antes, em nome de Jesus, amém? Graças a Deus, aleluia, glória a Deus.